Eu agradeço a oportunidade de mais uma vez poder compartilhar um pouco a palavra de Deus com vocês. Quero agradecer, recebi várias respostas ontem do seminário, algumas pessoas me mandaram aqui no WhatsApp, outras pelo meu Twitter no particular, e eu estou feliz, porque aquilo que Deus colocou no meu coração, de alguma maneira, pôde atingir, chegar ao coração de vocês. Eu anseio, amigos, que logo, logo possamos estar vivendo um momento de mais profundo reavivamento em nossa vida pessoal. Eu creio profundamente que Deus pode usar o ministério para começar esse reavivamento na igreja, atingir a nossa vida. Eu não creio nessa ideia de reavivamento geral. Eu creio nessa ideia do reavivamento pessoal, do despertar pessoal. E o que acontece na minha vida vai atingindo outras vidas e outras vidas. Eu também creio na possibilidade da plenitude do poder do Espírito Santo sobre os ministros de Deus. Mais uma vez, eu queria compartilhar com vocês uma história para, antes de começarmos o seminário, desse livro que vocês estão trabalhando essa semana, com os sermões do pastor Carnassale. Esse livro tem uma história aqui que é de um pastor que eu admiro muito, pastor Haskell, Stephen Haskell, um homem de Deus. Pessoas que o conheciam descreviam como um homem de Deus, uma pessoa consagrada. E diz que um dia ele estava viajando, ele sempre era acompanhado por um pastor mais jovem, um secretário que o ajudava, e um dia ele estava na Geórgia, viajando de trem, e numa estação, várias estações antes da estação que ele deveria descer, ele disse assim, vamos descer aqui. E o secretário dele disse assim, pastor, está errado, não é aqui que a gente tem que descer. Ele disse assim, mas Deus me avisou que tem alguém precisando da nossa ajuda aqui. E aquele jovem que já havia aprendido a confiar na vida espiritual do pastor Haskell, aquele jovem desceu com o pastor, pegaram as malas, desceram, mas a estação estava deserta, não tinha ninguém na estação. E aquele jovem ficou pensando, olha, dessa vez o pastor Haskell se enganou, mas ficou calado. Daqui a pouco passou um carro e a pessoa parou, olhou para eles admirada e disse assim, olha, não é comum ter pessoas nessa estação essa hora, vocês se perderam, vocês estão esperando alguém. E o pastor Haskell disse, não, nós não nos perdemos, mas eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Tem algum adventista por aqui? Adventista do sétimo dia? E o homem parou um pouco e disse assim, tem uma senhora que mora a uns 10 quilômetros daqui. E se vocês quiserem, eu estou indo para aquele caminho, eu posso levar vocês. Eles subiram no carro, o homem levou, parou em frente a uma casa, no meio do nada, uma casa no meio do nada. E o pastor Haskell foi até a porta, bateu algumas vezes na porta, e a senhora disse, pode entrar. E quando ele entrou, encontrou uma irmã adventista e suas duas filhas muito doentes. Ela cuidava de uma escola adventista. Naquele tempo, as pessoas abriam escolas na casa, né, para educar a comunidade. E ela tinha uma escola adventista na casa dela. Mas ela estava muito abatida, havia ficado viúva, não tinha recursos, as duas filhas estavam doentes, ela também estava doente. E daqui a pouco as crianças começaram a chegar para a aula. E aí o pastor Haskell disse, olha, manda as crianças de volta para casa e eu vim trazer uma palavra de Deus para você. E o pastor Haskell abriu a Bíblia, orou com aquela senhora, cantou, ajudou. E um tempo depois aquela senhora disse, quando o pastor Haskell saiu da minha casa, eu senti que a atmosfera do céu permaneceu, porque ele trouxe a atmosfera do céu e nunca mais o desânimo tomou conta do meu coração. Gente, imagina um pastor que ouve o Espírito Santo dizer, desce nessa estação, porque tem alguém precisando de você aqui. Não é aqui que é para você vir, não. Seu itinerário não é para essa estação, não. Mas é aqui que eu quero que você pare. Alguém que está tão suscetível, que a mente funciona de maneira tão clara, que ele é capaz de ouvir o Espírito Santo dizer, desce aqui, porque é aqui que eu quero que você sirva hoje. Esse é o meu sonho, amigos. O meu sonho é que possamos ter essa intimidade com Deus, ao ponto de ouvir o sussurro do Espírito Santo a cada momento da nossa vida e do nosso dia. Muito bem, isso está nesse livro, viu? Se você não leu, esse livro vai trazer essa história aí com mais detalhes, do pastor Haskell. Tem várias histórias lá do pastor Haskell. Muito bem, hoje eu queria falar sobre um ponto com vocês, mas antes gostaria de convidá-los a fechar os olhos para fazermos oração. Vamos orar?
Querido e eterno Pai, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez compartilharmos algumas coisas que o Senhor tem colocado em nosso coração com amigos de ministério, e te peço que, de maneira muito clara, a tua palavra e as instruções venham falar ao nosso coração e nos ajudar a ensinar e aplicar na nossa vida e na vida da igreja. Toma-nos em teus braços, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Durante essa semana, está acontecendo exatamente esse mesmo programa na União Peruana do Sul. E aí, por isso que eu estou indo de lá para cá, não pude acompanhar todo o programa desde o começo, porque estava num outro evento, mas acompanhei o finalzinho da fala do pastor Demóstenes, quando ele falou de colocar mordomia em tudo. E ele falou um ponto que seria o ponto que eu quero apresentar para vocês hoje. Vejam, nós estamos em um momento em que a igreja precisa ouvir falar de mordomia, orientações de mordomia bíblica para finanças. Nós estamos em um momento que precisamos, com mordomia cristã, prestar um serviço para as nossas famílias, que é o que a Bíblia fala sobre finanças da família, sobre economia, sobre dívidas, sobre orçamento. Eu creio, eu nunca fiz uma pesquisa sobre isso, mas eu creio que há muitíssimas pessoas que não são fiéis nos dízimos e ofertas, não é porque têm dúvidas sobre dízimo e oferta, não é porque desconfiam da administração da igreja, é simplesmente porque estão em dívidas, estão enrolados, não conseguem sair, estão com a corda no pescoço. Então, você quer ajudar a tua igreja a falar a ser fiel, não gasta todo o teu argumento, como o pastor Demóstenes disse, só em um ponto. Há outras áreas da mordomia que você pode ajudar a tua igreja a entender o que é fidelidade. Não é por causa da presença do pastor Demóstenes, mas eu recomendo um livro que ele escreveu. Há alguns anos atrás, eu pedi para o pastor Demóstenes escrever um livro. Naquele formato que ele gosta de escrever, de perguntas e respostas, ele fez um livro, para mim, excepcional. Eu disse para ele que era um dos melhores livros dele que eu já ouvi, que é Mordomia e Finanças. É um livro pequeno, nesse formato que vocês estão acostumados a ler os livros do pastor Demóstenes, Princípios Bíblicos para a Família. É um livro que envolve teologia das finanças, mas também tem prática, conselhos muito práticos, áreas muito práticas. Eu imagino que ele deve ter esse livro disponível aí para você quiser fazer um projeto no teu distrito, você pode entrar em contato com ele. Mas é um livro que é diferente porque apresenta princípios bíblicos. E, amigos, o Senai pode falar de finanças da família, o SESI pode falar, a Caixa Econômica pode falar, mas se você não ensina com princípios bíblicos, você não ensina corretamente, porque o ensino das finanças da família hoje é poupe, guarde, invista, poupe, guarde, invista. E o princípio bíblico de finanças é comece sendo fiel. E isso não se ensina por aí. Então, quando você pega um livro bíblico, um livro com base bíblica, você vai ensinar finanças para a família da maneira correta. Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Esse seminário também vai estar disponível. E eu vou falar sobre a atitude pastoral para ajudar na fidelidade. E eu quero usar uma história do Espírito de Profecia, e eu dei o título a esse seminário de Não Comprem Bicicletas. O título é Não Comprem Bicicletas. Eu não sei quantos já viram algumas citações de Ellen White que ela mete o pau em ter bicicleta, em comprar bicicleta, em usar bicicleta. E como tudo que a gente lê do Espírito de Profecia, nós temos que entender o contexto histórico para aplicar para hoje. Então, uma pessoa que não entende a interpretação profética dos livros de Ellen White, ela vai dizer assim, é pecado ter bicicleta. E olha que eu já vi, viu? Eu já vi irmão dizendo que ter bicicleta não pode. Meu primeiro distrito, tinha um irmão que condenava comprar bicicleta, ter bicicleta, porque ele leu na citação de Ellen White o que nós vamos ler agora. Algumas citações dela, em que, numa época, ela fala muito, muito forte. Testemunhos para a Igreja, volume 8, é uma dessas partes, que ela diz assim, exibições de bicicleta são uma ofensa a Deus. Sua ira está inflamada contra os que fazem tais coisas. Olha que coisa. E aí você tem que entender. E entendendo o contexto histórico, você vai aplicar, vai ter uma aplicação para finanças da família espetacular. Eu trouxe para vocês um documento histórico que fala o contexto da época sobre bicicleta.
É uma revista, Seleções, que ainda existe hoje, ela é publicada em português, mas essa é uma edição em inglês de dezembro de 1951. Nessa revista de 1951, quer dizer, 40 anos depois da morte de Ellen White, tinha um artigo que o título do artigo é Quando Todo Mundo Anda de Bicicleta. Esse artigo era sobre o que era a bicicleta na época de Ellen White. Claro que ele não cita Ellen White, mas ele cita a época de Ellen White e a época que Ellen White escreveu essas citações metendo o pau na bicicleta. Isso que eu vou ler para vocês agora é do artigo que eu traduzi aí do inglês, tá? Diz o seguinte: a bicicleta moderna, isso é do artigo da revista Seleções, a bicicleta moderna começou a ser fabricada em 1894. Os norte-americanos foram tomados por uma paixão que os deixou com pouco tempo e dinheiro para qualquer outra coisa. A bicicleta começou como um jogo para ricos. As bicicletas custavam, em média, $150, que é um investimento comparado com o custo de um automóvel hoje em dia. E o artigo continua dizendo o seguinte: se você quisesse estar na moda, precisaria ter uma bicicleta. Cada membro da família desejava uma, está errado aí, desejava uma, e assim toda a economia da família era usada. Esse é o contexto. O artigo é mais amplo, mas só essa parte já lhe dá a ideia de qual era a função da bicicleta na época de Ellen White. Então, quando você vê fotos como essa aqui, do Dr. Kellogg andando de bicicleta, não é uma questão de saúde, era uma questão de status. Todo rico da época tinha que ter uma foto em cima de uma bicicleta. Então, nós temos uma média de 4 fotos do Dr. Kellogg andando de bicicleta, porque as pessoas famosas da época, as famosas pessoas ricas, as pessoas que estavam no auge da moda da época, tinham que ter foto andando de bicicleta. Então, Ellen White não está dizendo não tenha bicicleta hoje na função que a bicicleta exerce, mas há uma aplicação a fazer. E quando você continua lendo as citações dela, ela continua dizendo o seguinte: parece haver uma loucura por bicicletas. Se gasta dinheiro para manter essa exibição, quando seria muito melhor usar esses fundos para a construção de igrejas onde se necessita. Ela continua dizendo: Satanás trabalha intensamente com o propósito de induzir o nosso povo a investir tempo e dinheiro na satisfação de supostas necessidades. Isso é um tipo de idolatria. Essas coisas ofendem a Deus, tanto aqui como em lugares distantes, porque há almas que perecem por falta de pão da vida e da água da salvação. Então, quando você entende o contexto histórico e você continua lendo a citação, você entende por que Ellen White combateu com tanta força, diz que a ira de Deus estava acesa contra a bicicleta, contra a exibição de bicicleta. E aí você agora tem que tirar algumas lições que ajudam muitíssimo as nossas famílias hoje, porque hoje já não é bicicleta. Hoje é celular, hoje é carro, hoje... Quais são as lições que essa história nos diz? Ela continua dizendo: Satanás apresenta planos de aparência atrativa para absorver o dinheiro e a força mental, estimulando o egoísmo de forma que possa vencer os que se deixam seduzir por uma complacência falsa e egoísta. Aplicações agora para a nossa vida. Primeiro, o que é que Ellen White quer dizer com toda essa história da bicicleta? As aplicações os princípios que devemos ensinar de finanças da família para a nossa igreja são: não gaste em gratificações egoístas. Não gaste seus recursos em coisas que não valem pela função. Segunda coisa que ela nos orienta é: não adquira coisas que têm a principal função de fazer me sentir superior. Então, eu não tenho coisas pela função daquilo. Eu tenho coisas pelo status que aquilo me coloca. Então, as pessoas vão me ver não pelo que eu sou, mas pela marca do que eu possuo, por aquilo que eu tenho. Então, quando ela fala de bicicletas, o que ela está dizendo é: pega essa história da bicicleta e traz para hoje. Quais são as bicicletas hoje que você adquire e que ela não tem a função que deveria ter? Ela tem a função apenas de status e de me fazer sentir superior, como a bicicleta tinha essa função no tempo dela. Terceiro, tenha cuidado para que os valores superiores, como ajudar ao próximo e investir na causa de Deus, não sejam suplantados por valores terrenos. O pastor Demóstenes um dia me deu uma aula particular falando que o dinheiro ele se torna um ser.
Não é apenas um papel moeda, não é apenas um pedaço de folha ali. Ele se torna uma entidade, porque ele é capaz de suplantar valores eternos por coisas que ele me garante dar. Então, é como se ele tomasse o lugar de Deus, né? Por isso que Jesus Cristo até o compara a um Deus. Verso 4. Esteja alerta para a realidade de que Satanás sempre usa a estratégia de levar os cristãos à indulgência egoísta. E essa indulgência egoísta de que eu tenho, eu mereço, eu tenho, eu mereço, eu tenho, eu mereço, ela é destrutiva para a vida espiritual. Então, você quer ajudar tuas famílias, a tua igreja, pega uma história como essa da bicicleta e começa a trazer aplicações para hoje. Porque hoje o mundo inteiro está voltado para nos tirar dessa visão bíblica de finanças e nos colocar numa visão de indulgência egoísta, puramente egoísta. E os dízimos, eles nos ajudam a ter a história bíblica dos dízimos, ele nos ajuda. Eu sei que vocês estavam falando aí sobre a ênfase nas ofertas, mas eu queria tirar uma aplicação dos dízimos para o aspecto financeiro também. Qual é a visão bíblica? Como o dízimo me ajuda a entender o que fazer com todo. Porque se você não entende o que é dízimo, a visão que a Bíblia dá do dízimo como parte de um todo, você acha que mordomia é apenas cuidar da parte. Mas dízimo é para me lembrar do todo. Então, se você ensina para um membro que ele recebe R$ 100, devolve 10 de dízimo, 10 de oferta e os 80 são dele, você está ensinando errado. O dízimo é uma parte para me lembrar do todo. É eu colocar nas mãos de Deus uma parte e pedir a ajuda de Deus para continuar administrando o todo. Se eu isolo dízimo e oferta, 10% de dízimo e, digamos, 10% de oferta, dos 80% que ficam na minha mão, eu não estou ensinando finanças como a Bíblia quer que ensine. Então, o dízimo é uma parte para me lembrar do todo. Por exemplo, na língua hebraica, como vocês sabem, cada número, cada letra representa um número. E, na língua hebraica, o número 10 é representado pela menor letra do alfabeto, Iod. E várias vezes na Bíblia, o número 10 é usado para simbolizar uma prova. Por exemplo, as 10 pragas do Egito. Por que não 12? Por que não 7? Por que não 8? Por que não 15? Vocês lembram que cada praga daquela foi contra um deus do Egito. Cada praga atingiu uma divindade do Egito. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: 10 simboliza o menor, a menor parte, ou o mínimo. Então é como Deus estivesse dizendo o seguinte: o meu mínimo é maior do que todos os deuses do Egito. Eu não preciso dar 15 pragas, eu não preciso dar 12 pragas, eu não preciso dar 20 pragas, eu só vou dar o mínimo. Porque o meu 10, o meu mínimo, é maior do que o todo do Egito. Quando Daniel, por exemplo, ele pede 10 dias, na cabeça, na mentalidade judaica, quando ele diz assim, olha, eu só preciso de 10 dias, ele diz assim, eu preciso do mínimo. Com o mínimo, só com 10, eu consigo provar que comer do jeito que Deus orientou vai me fazer mais sábio e forte do que comer do jeito que vocês orientam. Só preciso do mínimo, só 10. Por que Daniel não pediu uma semana? Por que Daniel não pediu 15 dias? Porque na cabeça de Daniel, ele só precisava do mínimo. Quando Jesus prega um sermão, ele diz assim, as 10 virgens, quando ele está falando de quem vai estar preparado. Eu imagino que a mentalidade das pessoas com mentalidade judaica pensaram, é um absurdo isso. Como é que só 10 vão estar preparadas? E Jesus assim, é tão grave o negócio que nem as 10 estão preparadas. Entre o mínimo, apenas 5 estão preparados. Existe uma contagem regressiva de 10 dias entre a festa da trombeta e o dia da expiação, que era o juízo final, servindo como um tempo de preparo e teste entre a festa das trombetas e o dia do juízo final, que é simbolizado pelo dia da expiação, um período de 10 dias. 10, na Bíblia, simboliza um montante mínimo para alguma coisa. Por exemplo, quando Abraão começa a pedir pelos habitantes de Sodoma e Gomorra, quando é que ele para de pedir? Em 10. Porque na mentalidade judaica, se não tem 10, não tem ninguém. 10 é o mínimo. 10 é o mínimo. Por exemplo, quando o servo de Abraão vai buscar uma esposa para Isaac e já quer levar a menina imediatamente para Isaac, aí a família diz assim, não, está errado, deixa ela conosco, pelo menos 10 dias. Então, na mentalidade judaica, era no mínimo, é o mínimo que você pode deixar ela com a gente. Por que você já vai levar ela embora? Deixa pelo menos o mínimo conosco. Então, amigos,
Às vezes nós estamos ensinando o dízimo como a linha de chegada. Dízimo é a linha de chegada. Na Bíblia, dízimo não é a linha de chegada. Dízimo é a linha de partida. Então, se você ensina dízimo como a linha de chegada, pronto, devolvi o dízimo, tô livre. Não, dízimo na Bíblia é a linha linha de partida. É a partir da devolução do dízimo que você vai agora, com a sabedoria de Deus, a direção de Deus, administrar os outros 90% que permanecem na sua mão, sendo generoso, sendo ofertante, investindo no que Deus te orienta a investir, guardando o que Deus te diz para guardar, compartilhando o que Deus te diz para compartilhar. Então, o problema é o seguinte: nós estamos ensinando mordomia cristã e parece que dando a ideia de que se devolver o dízimo, pronto, descanse numa cadeira e já fez tudo o que um cristão tinha que fazer. Quando na mentalidade bíblica, o dízimo é apenas para lembrar que eu estou fazendo o mínimo, que agora o montante restante que permanece na minha mão ainda pertence a Deus e que eu ainda tenho que pedir sabedoria a Deus. Outras citações, quando diz que Daniel foi achado 10 vezes mais. Não é que alguém contou quantas vezes Daniel... vamos contar aqui, Daniel é 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes mais inteligente. Não, quando diz Daniel foi 10 vezes mais inteligente, estava dizendo no mínimo 10 vezes, porque 10 dá essa ideia, essa conotação de mínimo. Há também 2 citações em Amós que falam sobre isso. Uma que fala sobre os que serão salvos, Amós 5, e outra que fala dos que serão destruídos. E fala de 10, o mínimo. Eu vou deixar o mínimo, quando apresenta 10 homens. Então, amigos, o que precisamos ensinar é isso que o Espírito de Profecia diz. Porque há irmãos que pensam que o dízimo é para a manutenção da igreja. Esse é o uso do dízimo. O uso do dízimo é para a manutenção do ministério e da pregação do evangelho. Agora, o objetivo do dízimo é esse aqui. O sistema de dízimos é para desenvolver o caráter e manifestar o verdadeiro estado do coração. Então, a finalidade o uso do dízimo, esse sim é para o ministério. Mas o objetivo pelo qual Deus deu o sistema de dízimos é desenvolver o caráter e manifestar o verdadeiro estado do coração. Então, você quer ensinar finanças da família para a tua igreja, você tem que começar com o mínimo, para que ela possa ter capacidade e sabedoria de cuidar do todo. Esses dias aconteceu uma coisa interessante aqui em casa. Eu dou para os meus filhos, alguns já me ouviram falar sobre isso, eu dou para os meus filhos 3 cofres. Um de dízimo, um de oferta e um de poupança, de economia. 3 cofres. Então, eu dou a mesada para eles a cada 15 dias. Alguém já entendido me disse que quando o filho é pequeno, é bom que dê a cada 15 dias, quando ele cresce a cada mês. Então, os meus eu ainda dou a cada 15 dias. Então, primeiro, para eles aprenderem a devolver o dízimo, aprenderem a devolver a oferta e para aprenderem a fazer economia. Eu não concordo com você dar recurso para o teu filho e ele estourar tudo. Você tem que ensiná-lo a economizar. E aqui em casa, para ajudar a economizar, nós temos uma regra. A regra é a seguinte: eles compram o presente do Dia das Crianças com o dinheiro que eles conseguiram economizar. Se não economizou nada, não tem presente no Dia das Crianças. Então, não tem acordo. Eles juntam ao longo do ano e no Dia da Criança eles compram o presente com o dinheiro que eles conseguiram economizar. Se gastar tudo, não tem problema, é deles. Mas no Dia da Criança não tem problema, não tem presente, porque eles compram presente com o que eles conseguiram. É uma maneira de estimulá-los a economizar. E eu lembro que Samuelzinho, meu filho mais novo, estava querendo comprar alguma coisa de R$ 250. E ele já tinha no cofrinho de economia 200. Só faltava 50. Aí minha irmã veio nos visitar e deixou de presente R$ 50. Gente, quando ele pegou esses R$ 50, começou a gritar e pular dentro de casa. Porque ele somou 200 mais 50, 250. Aí começou a pular e gritar: eu tenho 250, eu tenho 250, eu tenho 250. Daqui a pouco parou, começou a chorar. E chorou, e chorou. Eu disse: Samuel, o que foi que aconteceu? Estava pulando agorinha porque tinha 250, agora começou a chorar. Aí começou a dizer: eu vou ter que tirar o dízimo e oferta, vai descompletar os 250. E chorava, e chorava. Porque ele fez o cálculo, né? A tia deu 50, eles têm um plano, eles decidiram que iam dar o mesmo de dízimo e iam dar de oferta, e ele calculou que quando tirasse o dízimo e a oferta, não ia ter mais 250, e começou a chorar.
E eu fui lá, botei a mão no ombro dele e disse assim, Samuel, você não quer devolver a oferta, né? E o dízimo. Não quero, papai. Tá sem vontade de devolver o dízimo e a oferta. Eu tô, papai. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá no quarto agora e a gente vai ajoelhar e vai dizer para Deus. Você vai ajoelhar e vai dizer, Deus, do jeito que eu te falar, você vai dizer para Deus, Deus, eu não quero devolver dízimo, eu não gosto de devolver dízimo. Eu não estou feliz de devolver dízimo e oferta. Então, Deus, por favor, você vai dizer assim para Deus, Samuel, Deus, por favor, não deixa que nunca mais ninguém me dê dinheiro. Não deixa que tia Tata me dê dinheiro, não deixa que meu pai me dê dinheiro, porque se eu não tiver dinheiro, eu não preciso devolver dízimo e oferta, e eu estou livre. Ele arregalou o olho para mim e disse, não, papai, assim eu não quero não. Eu disse, mas Samuel, é a melhor coisa do mundo vai acontecer. Se você não tiver dinheiro, você não precisa devolver dízimo. O dízimo de zero é zero. A oferta de zero é zero. Então, você se ajoelha e diz, Deus, eu não quero devolver dízimo e oferta. Eu não gosto de devolver dízimo e oferta. Então, por favor, não me deixa passar por isso de novo. Por favor, faz com que ninguém mais me dê dinheiro. E ele disse, não, papai, não, não, assim eu não quero não. Eu quero devolver dízimo e oferta. E eu fiquei pensando que talvez alguns dos nossos irmãos precisam se ajoelhar e dizer, Deus, por favor, me ajuda a ficar desempregado. Me ajuda a não ter mais recurso, porque é tão difícil, é tão duro. Mas quando você ensina finanças, você precisa começar a ensinar o que chegou nas tuas mãos. Você tem que reconhecer como sendo de Deus. E não é apenas o dízimo, meu irmão, é tudo. Tudo que chegou às suas mãos vem de Deus. Então, a maneira de você reconhecer inicialmente que tudo é de Deus é a fidelidade. Então, amigos, vocês querem ajudar a sua igreja no momento de finanças que a igreja está precisando? Ensine esse princípio da bicicleta e ensine esse princípio de que o dízimo é o ponto de partida para tudo mais que Deus colocou nas minhas mãos. Por fim, falando de finanças, Ellen White dá alguns conselhos e eu termino com 3 conselhos de Ellen White. O primeiro é o seguinte: você quer tornar segura a sua propriedade? Nesse momento de tanta incerteza no mercado, de tanta insegurança financeira, você quer tornar segura a sua propriedade? A orientação dela é: quereis tornar segura a vossa propriedade? Ponde-a na mão que traz a marca dos cravos da crucifixão. Retende tudo o que possuís, e isso será para a vossa perda eterna. Dai-o a Deus, e desse momento em diante trará a sua inscrição, e estará selada com sua imutabilidade. Sabe? Às vezes nós interpretamos mal esse versículo, essa citação, porque nós achamos que é levar tudo para a igreja. Ela não está dizendo aí levar tudo para a igreja. O que ela está dizendo é coloque tudo nas mãos de Deus, tudo. Pega os 100% e coloca nas mãos marcadas pelo cravo, tudo. Uma parte você vai deixar na igreja como dízimos e ofertas, mas ela não está falando aí de dízimos e ofertas, ela está falando do total. Você quer tornar seguro o que você tem? Ensine isso para a igreja, pastor. Ensine isso para a igreja. Você quer tornar seguro tudo que você tem? Então faça o seguinte, coloque nas mãos que traz as marcas do cravo todas as suas propriedades. Retende o que você tem, e isso será para a sua perda eterna. Dai a Deus, e desse momento em diante, vai trazer a sua inscrição, e estará selado com sua imutabilidade. Segundo conselho de Ellen White, você quer desfrutar dos seus bens? Ô, pastor, mas eu construí, eu me esforcei, eu quero desfrutar dos meus bens. Então, aqui está o conselho de Ellen White. Quereis desfrutar vossos bens? Então, use para fazer a felicidade dos que sofrem. Amigos, a igreja precisa entender isso, porque o mundo capitalista colocou na cabeça o seguinte: a maneira de desfrutar do que eu tenho é usar para mim. E há pessoas que estão usando para si, estão ficando cada vez mais vazias. Outro dia eu vi uma entrevista daquele Justin Bieber, aquele cantor famoso, que estava num período, estava usando drogas, que estava na lama. E a repórter fez uma pergunta curiosa para ele, disse assim, Justin Bieber, por que você está vivendo assim? Você chegou no topo, no auge. E ele respondeu com essas palavras, eu cheguei no topo, mas descobri que o topo é muito vazio. Eu cheguei no topo, mas descobri que o topo é muito vazio. Sabem? Há pessoas mesmo da nossa igreja que chegaram no topo,
mas que não estão desfrutando dos seus bens, estão vazias. E sabe por que estão vazias? Porque não entenderam isso aqui. Você quer desfrutar de verdade, então pegue R$ 80, vá no supermercado, compre uma cesta básica e procure alguém. E aí você vai ver o prazer de usar, de desfrutar dos seus bens. Você quer desfrutar dos seus bens? Comece a ser fiel nos dízimos e ofertas e entender o que os recursos de Deus estão fazendo em lugares distantes ao chegar a mensagem para eles. Esses dias eu recebi uma ligação de uma irmã que assistiu a semana de oração Primeiro Deus que vocês passaram. Ela assistiu a partir de uma igreja aí no Rio de Janeiro. E ela mora em Miami. Tem uma grande empresa lá, tem muitos recursos. Ela de alguma maneira encontrou meu telefone e ligou. E disse, pastor, o senhor pregou o sermão hoje sobre Moçambique. E pastor, eu entendi qual é o meu problema. Eu tenho recursos, mas esses recursos estão me deixando vazia. E eu entendi hoje. Eu quero aproveitar bem os meus recursos, eu preciso compartilhar. Tem alguma maneira de eu enviar recursos para Moçambique? E eu falei com ela sobre dízimo, que ela deveria devolver o dízimo na igreja dela, que ela deveria devolver a oferta na igreja dela, mas se ela quisesse dar uma oferta de sacrifício, eu poderia mandar para Moçambique. E nós mandamos US$ 10.000 para Moçambique a partir dessa semana de oração que fizemos aí. Fora o dízimo e fora o pacto, nós mandamos 10.000. E eles compraram Bíblias, compraram livros missionários, eles estavam numa luta lá para comprar o livro missionário. Eles também têm um projeto lá de livro missionário, mas não tem recursos. E o livro missionário foi, agora já no período de pandemia, eles distribuíram, uma parte nós enviamos para o Líbano, outra parte enviamos para Moçambique. E eu vi a alegria, quando eu mandei a foto para ela, eu vi a alegria, e ela mandou um áudio chorando, dizendo, pastor, que coisa fantástica, eu nunca senti os recursos que Deus me colocou nas mãos, me fazendo tanta alegria. Ela mora a alguns quilômetros dos parques da Disney. Ela disse, pastor, eu estou próximo do parque da Disney. Mas o que eu estou sentindo agora é mais do que tudo que eu já senti, porque é isso que o Espírito de Profecia diz. Você quer desfrutar dos seus bens? Use para fazer felicidade dos que sofrem. Ela continua dizendo, você quer aumentar as suas posses? Você quer aumentar as suas posses? Até disso o Espírito de Profecia fala. Como aumentar as posses? O Espírito de Profecia fala até disso. Quereis aumentar as vossas posses? Ela diz. Então honre ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Você quer aumentar? A melhor maneira de aumentar é começando sendo fiel a Deus. E por fim, você quer que sua vida espiritual prospere? Última citação dessa manhã, ela diz a prosperidade espiritual está intimamente, está faltando, está mal separada aí a letra, né? A prosperidade espiritual está intimamente ligada à liberalidade cristã. Pastores, eu sei que o sonho do seu ministério é ter uma igreja próspera espiritualmente. Eu sei que esse é o seu sonho. Eu sei que você sonha em ir para uma comissão em que as pessoas da comissão sejam maduras espiritualmente, que não fiquem brigando por cargos. Eu sei que o sonho da sua vida é irmãos que compartilhem a verdade com outros, que deem estudos bíblicos, que tragam amigos para a verdade, que façam um culto familiar, que tenham uma família ordenada. Eu sei que o seu sonho é prosperidade espiritual. Então não esqueça dessa citação. A prosperidade espiritual está intimamente ligada a essa compreensão do que é a liberalidade cristã, do que é a entrega completa da vida e do coração. Então eu quero convidá-los. E eu quero começar fazendo um convite pessoal. O convite pessoal, amigos, começa por sua casa. Há alguns meses atrás, o tesoureiro da divisão nos chamou e apresentou os 22 cortes que nós teríamos aqui na divisão. E o nosso salário aqui, ele caiu com os auxílios cerca de 25%. E eu tive que reunir minha família para refazer o orçamento familiar. Eu não posso falar para vocês de orçamento, de controle, eu preciso começar a viver. Então, os meus filhos saíram da natação, os meus filhos saíram da aula de piano, não tínhamos mais como pagar. Quando fizemos o ajuste ali, não tínhamos mais como pagar. Porque eu preciso começar esse ajuste por casa.
Mas quando eu chamei os meus filhos, eu fiz questão de dizer para eles, mas papai não vai diminuir 1 centavo do percentual que eu devolvo de pacto. O meu pacto vai continuar esse mesmo percentual que vocês já sabem. As minhas ofertas de sacrifício vão continuar o mesmo percentual que os meus filhos já sabem. Porque eu posso cortar em qualquer outra coisa, mas não na prioridade da minha vida financeira, que é a fidelidade a Deus. E a partir daí, nós podemos ensinar para outras pessoas. Então, pastores, eu sei que os cortes pelo qual a igreja nos submeteu atingiu cada um de vocês que estão me ouvindo agora. Então, senta com tua família e começa a fazer os ajustes financeiros aí, para que a partir daí você possa ajudar outras pessoas do teu distrito, outras pessoas que você cuida e pastoreia. Segunda coisa, eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, me ajuda a entender isso, que essa fidelidade no dízimo e oferta é a linha de partida. O que é que eu estou fazendo com o resto que Deus coloca nas minhas mãos? O que eu estou fazendo? Como eu estou agindo? Como eu estou ensinando fidelidade para a igreja? Que Deus te use poderosamente, amigo. E que você ensine, com base bíblica e no Espírito de profecia, finanças da família, com essa visão bíblica de que tudo pertence a Deus e Ele pode me ajudar a administrar tudo. Vamos fazer uma oração? Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez eu te peço que o que eu não consegui falar com minhas palavras, que o Teu Santo Espírito complete. Mas eu te peço que tudo que eu apresentei agora sirva para que cada pastor coloque a sua cara, a sua maneira de falar, seus argumentos, mas que preste um serviço para a comunidade. E o serviço é: precisamos repensar as nossas prioridades nas finanças. Precisamos ver que há algumas bicicletas ainda no nosso orçamento familiar, coisas desnecessárias, que não têm uma função, têm apenas status e só suscitam o egoísmo. Então ajuda-nos a compartilhar essa mensagem com carinho com a nossa igreja, que precisa nesse momento sentar, cada família, fazer o orçamento familiar, cortar algumas coisas, mas que isso comece da família pastoral. Todas as famílias pastorais foram atingidas. E nós precisamos sentar com a família, refazer algumas contas para viver dentro daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. E ter a clara noção de que o dízimo, ele é apenas uma lembrança de Deus, de que os outros 90% ainda pertencem a Deus e que eu preciso continuar honrando a Deus com tudo que Ele colocou em minhas mãos. Muito obrigado por todo esse programa, muito obrigado pela disposição da administração e de cada pastor de estar aqui agora ouvindo até essa hora. Continua nos guiando, abençoa o sermão de hoje do pastor Carnassale mais uma vez. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.